Fala galera, começando aqui mais um podcast por um dia. A gente faz esse movimento, né, no Summit que a gente participa. Eu estou aqui com a minha amiga Natália Calil. Sim. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. A Natália ela faz parte lá do Clube Endorismo, né, que é o projeto que eu tenho. E é um prazer aqui bater um papo com ela. A gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. Ela vai poder falar. E queria que tu explicasse um pouco, Natália, do que tu faz. Tá. A pergunta de ouro, né? É. Mas o que tudo isso que você faz, né? Eu trabalho com visão sistêmica para empreendedores. Então, além de ser advogada, que também sou e atuo na área empresarial, eu trabalho com essa questão de visão sistêmica, ou seja, eu entender quais são as causas que geram determinadas consequências em um negócio. Então, muitas vezes, a empresa está empacada em determinado ponto, às vezes é um setor que não desenrola, existe algum tipo de problema com a equipe e não sabe o que acontece. Então, eu como advogada recebia sempre muitos problemas dos meus clientes e eu percebia que não era o jurídico que ia poder solucionar isso. Com a visão sistêmica, eu consigo trazer mais elementos para essa pessoa poder entender o que está acontecendo. Se é um problema de equipe, de onde veio isso? Qual é a origem? Muitas vezes vem lá de um propósito que não está muito bem alinhado desse fundador, ou porque mudou a direção, mudou a gestão e não foi alinhado com a equipe. Então a gente trabalha com essa visão para poder entender melhor e traçar então estratégias, planos e formas diferentes ali de atuar, né? Porque não adianta só a pessoa muitas vezes chegar com um conflito para mim, falar assim, entra com processo, ou então eu quero mudar o meu contrato. E aí muitas vezes eu fazia isso e não resolvia o problema da pessoa. Sim. Hoje eu consigo entender o que é que tem por trás. Ah, legal. E eu lembro que a gente lá em Fortaleza, né, que eu sou de lá, a gente fez uma palestra lá pro clube que foi Constelação Empresarial, né, que foi muito legal. Até hoje o pessoal comenta que teve uma experiência bacana. Como é que tu chegou nesse universo de constelação? Porque eu sei que você é advogada, Sim. Mas como é que você chegou a esse nicho de constelação? Então, poucas pessoas sabem que a constelação, ela como uma das ferramentas da visão sistêmica, a constelação ela é aplicada no direito também. Então, na verdade, eu fiz uma formação de pensamento sistêmico aplicado ao direito. E quando eu comecei essa formação, aí eu descobri esse vasto mundo onde eu consigo trazer esses elementos através da constelação para as pessoas poderem se entender melhor e o negócio delas. É algo que era muito aplicado para direito de família. Então, inclusive dentro hoje dos tribunais de justiça e da própria OAB, existem comissões, né? Então eu participo de várias comissões de direito sistêmico, inclusive quinta-feira agora teve um congresso aqui em São Paulo da Comissão de Direito Sistêmico, onde os advogados aplicam a constelação e a visão sistêmica, que é muito mais abrangente, né, dentro da própria atuação. Eu levei para a área de direito empresarial, que é a área que eu atuo. Mas existem todas as áreas. A gente tinha um profissional lá falando de tributário sistêmico, por exemplo, né? Então tem, assim, é uma vasta área que a gente pode escolher, porque na verdade é um olhar. Você percebeu lá, né? E fala aí, inclusive, aqui para a câmera, o que é, quando o pessoal fala sobre constelação, o que é essa constelação, para quem não sabe o que é? É uma forma de eu acessar o inconsciente. Então, pensa comigo, você é comandado por um inconsciente a maior parte do tempo. Sim. Então, 95% do tempo... Aquele icebergzinho, né? É o iceberg, né? Então, 95% do tempo eu estou atuando, mas o meu inconsciente é que está determinando isso. Sim. E eu acho que é meu racional, mas na verdade o racional tem lá uma parcela pequena. Quando eu vou para um negócio, o negócio também, ele tem o seu próprio inconsciente, que é formado pelo meu, o seu. Então aqui o Podcast Experience, ele tinha um propósito formado por um inconsciente de pessoas que o criaram, e ele vai também atraindo outras pessoas e perfis de pessoas. Então, o que a constelação faz? Vamos olhar para esse inconsciente, eu consigo trazer informação através da técnica da constelação, para olhar o que não estava sendo visto, que é aquela parte do iceberg que a gente não vê, né? Verdade. E eu lembro que o pessoal comenta muito, né, quem fala de inconsciente, que tipo assim, quando a gente pergunta assim, quanto é 2 mais 2? Aí já a gente é 4. Já é o inconsciente, né, que já está gravado lá, né? Sim. E é bem interessante porque eu vi que na palestra lá que a gente fez no Ceará, você comentou muito que tipo assim, as empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente tem que ter um olhar para isso, que é interessante. E eu acho que, inclusive, lá naquela pirâmide que quando a gente fala de que empresa é pessoas, processo e produto, né? Pessoas realmente ele está no pilar principal, né? E como é que você desenvolve esse trabalho com as pessoas, de ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, para poder realmente ter uma mudança significativa? Primeiro eu vou olhar para a história dessa pessoa. Certo. Então, você veio de onde? Quem é a sua família? Quais são seus ancestrais? Quais foram as experiências que você teve? Então, eu vou resgatar um pouco da sua história.
Quando a gente é criança, lá até os nossos 7 anos de idade, a gente traz muita informação e as primeiras impressões do mundo. Quando eu venho para a vida adulta, eu ainda estou repetindo a forma que a minha criança entendeu que o mundo funcionava. Então, se eu sinto raiva, como é que eu reajo à raiva? Então, eu vou olhar lá, como é que eu aprendi isso até meus 7 anos de idade, como é que as pessoas com quem eu aprendi lidam com a raiva. Sim. Porque muitas vezes eu vou levar isso para minha empresa. Sim. E aí, quando eu estou sentindo raiva, eu vou reagir da mesma forma ali com os colaboradores, com os meus clientes. Então, quando o cliente chega para mim, muitas vezes trazendo vários conflitos, primeira impressão, é o outro, né? Então, o outro fez, eu só tenho um perfil de cliente de tipo, só atraio determinados colaboradores e não é o que eu quero. Mas espera aí, o que é que faz você atrair esse tipo de pessoas? Sim. Então, eu vou trazer a pessoa para o autoconhecimento dela. Vamos explorar como é que a sua mente foi formada, sim, sim. Né? E aí, a partir disso, ele pode fazer a mudança. Que aí a gente tem as técnicas específicas para como é que eu vou mudar isso, então? Descobrir de onde vem. Agora eu posso fazer uma técnica de hipnose, de PNL... Para que essa pessoa possa mudar. Aquela técnica que a gente fez lá na palestra? Que ali foi movimento sistêmico. Sistêmico, né? Foi bem legal que tipo, se aproxime e tal, né? Isso. Foi bacana porque o pessoal depois realmente validaram, né? Tipo assim, validou. Ficou legal por conta disso e eu acho que sempre, no caso, dá certo, né? Porque já é um método... porque, na verdade, você consegue sentir o meu campo e eu consigo sentir o seu. Certo. Então, e os aqui a gente troca. É aquele mesmo jeito também, tipo assim, se eu tenho um bonequinho aqui, isso. Eu aproximo, é a mesma dinâmica? Com bonecos também, é a mesma dinâmica. Ah, legal. E aí, o que eu trago? Eu trago, como constelador, eu sinto esse campo e vou compartilhando com você, que é meu cliente. Então, você está com um problema aqui? Vamos posicionar? Coloca a tua empresa, sim, coloca esse cliente de perfil que você não quer mais. Sim. Aí o posicionamento desses bonecos, muitas vezes na mesa, já me traz toda a informação. Sim. Às vezes o cliente, sem perceber, coloca lá um boneco virado de costas, sim, olhando para uma outra coisa. Aí eu pergunto para ele, para onde você está olhando? Que não é a sua empresa. Sim. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não percebi que eu estava olhando para outra coisa. Sim. Entende? Então muitas vezes tem a ver com a história dele, com um padrão que ele adquiriu. Lá a gente teve uma pessoa, né, que tinha um padrão que eu cuido muito dos meus colaboradores. Então eles saem e sentem que eu ainda estou em dívida com eles e até podem me processar. E aí eu sinto que eu não tenho caixa suficiente para né, para minha empresa ser saudável. E existe um padrão que essa pessoa aprendeu lá na família, que traz para o negócio dela. Entendi, bacana. E, Nath, eu queria que deixasse aí pro pessoal um recado final, tuas redes sociais, né? Quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser, no caso, saber mais sobre o teu trabalho, fala lá, pessoal. Legal. Então, melhor forma de me encontrar no Instagram, Advogada e Empreende. Meu nome é Natália. Vou estar super aberta aí também para tirar dúvidas. Eu sei que visão sistêmica é uma coisa que muita gente ainda não conhece, amplo, né? Então eu explico melhor. No meu canal tem bastante conteúdo sobre isso também. Bacana. E deixo esse recado, autoconhecimento é muito importante. Você levar isso para a sua empresa vai fazer toda a diferença no sucesso, inclusive na prosperidade desse negócio. Esse é o meu recado aí para vocês. Fechou, Nath, brigadão, tamo junto, amiga. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.